Semana passada, mexendo no meu computador, no meu notebook, eu encontrei um vídeo de um ano atrás, em abril de 2025, quando eu comecei a gravar para o YouTube. E deveria ter sido o meu terceiro vídeo, mas eu não sei exatamente o que eu pensei naquela época, mas eu não postei esse vídeo e eu esqueci dele, né? É um vídeo sobre erros e acertos da minha decisão de sair do Rio e mudar para Caravelas em setembro de 2020. E eu fui assistir o vídeo e, para minha surpresa, eu me emocionei. O vídeo estava muito legal. E eu tive a ideia de gravar um vídeo reagindo ao meu vídeo anterior e pautando, enfim, o que eu estava vendo e tentando entender o porquê eu não postei esse vídeo. Ele ficou esquecido para lá e desde então eu simplesmente parei. Demorei mais de um ano para voltar a gravar de novo para o YouTube. É curioso porque, de verdade, o vídeo estava muito bom. E eu acho que... Bom, antes de eu achar alguma coisa, eu vou colocar o vídeo aqui e conforme ele for rolando, eu vou reagindo e a gente vai assistir esse vídeo juntos. Vem comigo? Erros e acertos, a minha decisão de sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade pequenininha no sul da Bahia. Meu nome é Cláudia Bessa, tenho 57 anos, sou carioca, terapeuta há 4 anos e meio, morando na Bahia, e sobre essa minha experiência que eu quero compartilhar e bater um papo aqui com vocês. Bom, em 2019, final de 2019, eu comecei a sentir algumas coisas físicas e parecia que eu estava tendo sempre um ataque cardíaco. No início de 2020, numa das idas ao hospital, na emergência, o médico me diagnosticou com transtorno de ansiedade. E então, ele disse para mim, ou você muda isso que está te causando essas crises, ou você uma hora realmente vai ter um problema de coração. Foi nesse dia que eu decidi que eu ia sair do Rio de Janeiro. E a única opção que eu tinha foi logo no início da pandemia, era uma amiga minha que havia se mudado há uns anos para o sul da Bahia, para a cidade de Caravelas. Era a única pessoa que eu conhecia e que poderia me acolher e que era a possibilidade que eu tinha de mudar de vida naquele momento, era aquela. Bom, nessa primeira parte eu me apresento, eu ainda não tinha feito 58 anos, porque isso foi em abril de 2025. E eu gosto de tudo que eu vejo, né? A minha desenvoltura frente às câmeras, eu erro numa palavra, mas eu não me bloqueio, eu conserto a palavra e volto ali quando eu falo de diagnosticar. E eu começo o vídeo, né, depois de me apresentar, eu começo a mostrar o cenário do que me moveu, o que estava acontecendo naquele momento para eu decidir sair do Rio e mudar para Caravelas. Eu começo a falar como eu descobri o meu transtorno de ansiedade. Até aqui está bem ok, gostei bastante. Vamos continuar. Bom, eu fiz isso, não foi fácil, ao mesmo tempo foi, mas eu olho e vejo o que eu poderia, hoje eu olho e vejo o que eu poderia ter feito de diferente. Bom, a primeira coisa, eu acho que o primeiro erro é você esperar algo muito ruim acontecer para você mudar aquilo que está te incomodando. Então, eu acho que a gente às vezes tende a adiar um pouco, a se acostumar com o que não está bom, por medo de magoar as pessoas, por medo de não dar certo, por medo de ter que sair da zona de conforto, por medo, e aí são várias camadas de medo. Então a gente se acomoda no que está mais ou menos. No meu caso estava ruim,
e ainda assim eu estava acomodada. Bom, aqui eu falei sobre o primeiro erro, que foi esperar a coisa chegar no limite para a gente tomar uma decisão, né? E eu falo do medo, como o medo ele é paralisador, como o medo ele traz muito auto-engano, como o medo ele nos prende na zona de desconforto. Não é a zona de conforto, porque em geral não está confortável. Eu tenho uma metáfora do ofurô de cocô, que a gente, quando está numa situação adversa, é como se a gente tivesse mergulhado, tomando um banho no ofurô de cocô. Está fedendo, não está agradável, mas é quentinho e o cheiro é nosso. Então a gente se mantém ali pelo conhecido. Tipo, tá ruim, mas é meu, sabe? Então, nesse primeiro eu concordo, né? Esse foi um dos maiores erros, porque já estava ruim há muito tempo, há mais de 2 anos. Eu já vinha passando por uma fase ruim desde a morte do meu pai, em 2016, e eu fui levando isso sem me priorizar. Então chegou uma hora que o corpo não aguentou. Então às vezes a gente sabe que não está bom, mas a gente procrastina, a gente adia uma decisão por medo. Medo do novo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de desagradar, medo de magoar alguém, medo, é só medo. E o medo, eu acho que é o medo da gente tomar uma decisão e não dar certo, e muitas vezes o medo de dar certo, o medo de gostar de saber, né, que esse rompimento foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Então, vou continuar com o segundo erro. O segundo erro, né, que é por você decidir isso muitas vezes de supetão, você não tem um planejamento, você não se programa para fazer isso. Eu não me programei e fui no papo. Então eu não tinha como eu ia ganhar vida, eu não tinha uma reserva financeira. Então essa falta de planejamento fez com que essa minha mudança fosse uma mudança mais desafiadora do que se eu tivesse um plano, tivesse planejado isso com um pouco mais de atenção, tempo, detalhe e condições. Esse foi o segundo erro que eu cometi. Bom, eu falei do segundo erro, que foi a falta de planejamento. Tomar uma decisão impulsiva, uma decisão sem programar, né, sem pensar muito no que está fazendo. Eu acho que às vezes isso pode ser um erro, mas também isso pode ser um grande acerto, porque quando a gente pensa demais, quando a gente planeja demais, a gente também procrastina demais. Porque se você ficar pensando, esperando ter as condições ideais, nem sempre você consegue colocar o seu plano de mudança em prática. Então, planejar é bom, mas algumas mudanças na nossa vida, às vezes elas funcionam mais quando a gente faz a coisa, sabe, no estalo. Decidi e fui, sem pensar, queimando ponte. Algumas coisas, elas realmente só funcionam assim. Eu acho que eu classifiquei isso como um erro porque já vinha ruim há um tempo. E por vários fatores, principalmente fatores familiares, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, uma questão delicada familiar minha. Eu demorei muito tempo para tomar essa decisão, para fazer o que eu sabia que em algum momento eu ia fazer, e que eu vinha adiando. Acho que esse foi um erro, porque eu sabia, né? E se eu tivesse pensado, talvez eu tivesse, não sei, me planejado de alguma forma melhor. E aí vem por que eu falo do planejamento, a falta de planejamento é um erro, ela vai se complementar agora no terceiro erro. Vamos continuar. O terceiro erro é justamente a questão financeira. É você não ter uma reserva. Eu não tinha uma reserva, nunca tive. Eu vim de uma família que não tinha esse hábito, nós não tínhamos essa cultura, então eu cresci sem essa mentalidade. Então você não ter uma reserva
Não é, eu não gosto da palavra de reserva de emergência, porque quando você tem uma reserva de emergência, as emergências surgem. Uma moto está passando. Aqui é muito engraçado, né? Porque fazer isso que eu estou fazendo na estrada, né, mochilando, é bem desafiador, porque a gente realmente, o tempo inteiro, dificilmente a gente vai ter a condição ideal de gravar um vídeo. E uma moto passou e eu simplesmente falei, uma moto está passando, para poder dar um tempo daquele barulho não me interferir tanto. E eu fiz isso sorrindo, eu fiz isso com leveza. Como agora também tem uma moto passando aqui, eu estou bem perto da rua, né, no quintal, então eu gostei da forma como eu lidei com esse contratempo. Vamos continuar no terceiro erro. Mas reserva de paz, sabe? Aquele dinheiro que você pode ver tranquila porque der alguma coisa, você tiver alguma coisa ali que você queira fazer, você fica em paz porque você sabe que você tem da onde sacar, da onde ir, no caso, na sua conta bancária. Então, esses foram os 3 principais erros que eu cometi nessa minha mudança. Bom, o terceiro erro que eu falei foi não ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Como eu falei no vídeo, há muito tempo eu não uso reserva, essa palavra, essa expressão reserva de emergência, porque uma professora uma vez falou, toda vez que a gente fala que a gente tem reserva de emergência, o universo vai mandar uma emergência para poder justificar esse trabalho que a gente está tendo. Então, eu costumo falar ou reserva financeira ou reserva de paz. É o meu dinheiro de paz. É aquele dinheiro que está ali, que eu sei que atrasou um recebimento, eu tenho aonde pegar um dinheiro para pagar uma conta, um cartão. Eu não fico mais, eu estou começando a ter essa visão, né? Então eu já consigo driblar uns pequenos contratempos. E quando eu saí do Rio, eu tinha esse valor. Eu não tinha nada. A única, quando eu viajei, eu acho que eu falei em algum vídeo essa história, acho que foi no primeiro ou no segundo, eu vendi um computador e foi com esse dinheiro dessa venda desse computador que eu viajei. Era só o que eu tinha na época, acho que foi R$ 700, se eu não me engano, 600, 700 eu consegui o dinheiro da passagem, que não foi muito barato, mas eu tive que lidar com isso, recomeçar do zero e praticamente sem dinheiro. Então agora eu vou falar dos acertos que eu fiz, que eu considero que eu tenha tido nessa mudança. Os acertos, eu acho que foi a coragem de, apesar de não ter nada disso, eu apostar que eu poderia fazer. Então precisou realmente coragem para eu sair do Rio de Janeiro com, na época, acho que foi R$ 700 apenas. Uma passagem mais R$ 700 e 2 malas e um sonho de ficar saudável de novo. Esse foi um grande acerto. Bom, o primeiro acerto foi a coragem, né? Porque eu não tinha as condições ideais, eu não tinha um cenário perfeito, eu não tinha um plano, e eu só fui com a cara e com a coragem. A cara, 2 malas e um sonho, como eu falo no vídeo. Sim, eu acho que hoje, eu não considero que tenha sido coragem que me motivou, mas não suportar mais a dor de me ver adoecendo. Eu acho que esse é o pano de fundo da minha coragem. Não foi coragem pela coragem, foi coragem por não suportar a dor. A coragem, ela foi muito mais assim, eu preciso resolver isso aqui, eu não aguento mais. Não foi uma coisa vindo do positivo, entende? Foi uma coisa vindo de dor. Eu não suportava mais aquilo, eu precisava fazer alguma coisa. E a única coisa que me restava fazer era agir. Então eu precisei tirar força, tirar coragem da onde eu não sabia que eu tinha,
para romper com toda uma estrutura e sair, e ir embora, né, para um lugar totalmente que eu nunca tinha pisado na minha vida, eu não sabia o que me esperava, eu não sabia como eu ia me sustentar. Eu fui para passar 3 meses, né, e acabei ficando 5 anos nessa cidade. Então, eu absolutamente sabia o que ia me esperar lá na frente, mas eu tinha certeza que onde eu estava eu não podia continuar. Então, eu acho que é um pouco diferente da coragem, porque da coragem pela coragem, sabe? Aquele sentimento que você enfrenta tudo e todos. Eu acho que não, a coragem ela veio de uma grande dor, mas teve coragem também, e claro que isso é um acerto de você ter coragem de romper com aquilo que tá tirar a bunda da cadeira de espinho, sabe? Precisa de coragem para você sair dessa zona de desconforto e enfrentar os teus medos e o julgamento, a crítica, o olhar do outro. O segundo acerto que eu acho que eu fiz é aceitar ajuda, pedir ajuda, saber pedir ajuda e saber pedir ajuda para a pessoa certa, para quem realmente poderia me ajudar. Que às vezes a gente pede ajuda para alguém que não tem condição de ajudar a gente, ou que vai ajudar, mas que vai querer te controlar, ou vai ficar jogando na cara. Então, saber a quem pedir ajuda, saber quem que tu vai pedir a mão ali para te tirar daquele buraco, é um grande acerto. O segundo acerto que eu falo no vídeo é sobre aceitar ajuda e saber a quem pedir ajuda. Eu acho que a gente que tem essa característica de ser mais perfeccionista, mais controladora, de querer fazer as coisas muito bem, de querer estar sempre agradando, é muito difícil. A gente está sempre pronto para ajudar, mas receber ajuda é muito complicado. E sempre quando a gente acaba, pelo menos eu, né, sempre que eu me abri para ajuda, junto com a ajuda veio o ônus do controle, da crítica, do julgamento, da pessoa querer dar pitaco onde você não pediu. Você pediu uma ajuda, mas você não pediu a opinião do outro. Mas, então, eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda, em me abrir para ajuda, porque sempre que essa ajuda veio, ela veio junto com uma dependência emocional. E eu acho que foi um grande acerto eu pensar nessa minha amiga. A gente é amiga há mais de 30 anos. A gente é aquela amiga que não está sempre junto, mas que quando o calo aperta, quando uma grita, a outra aparece sempre. Então, ela saiu do Rio também por conta de um burnout, de síndrome do pânico. Então, foi muito certo, sabe? Eu pensar nela, eu acho que, na verdade, ela era a única pessoa que podia realmente me ajudar naquele momento. Eu acho que eu não tinha outra pessoa com a mesma disponibilidade, a mesma amorosidade, a mesma confiança que eu tive nela. Então, sim, saber pedir ajuda é importante, mas principalmente saber para quem pedir ajuda. Para quem que tu conta tuas dores, sabe? Não sangrar em aquário em piscina com tubarão, porque aí você vai ser realmente devorada. Então, esse saber para quem é tão importante ou mais importante que pedir ajuda. Vamos continuar aqui no terceiro acerto. E o terceiro acerto foi olhar para o meu sonho e falar, eu acho que eu vou correr atrás disso. Voltar a sonhar. Esse foi um grande acerto que eu fiz, porque quando eu adoeci, eu estava sem sonho, eu estava sem perspectiva de futuro, e isso fez com que eu perdesse a minha vitalidade e, consequentemente, a minha saúde. Quando a gente deixa de sonhar, a gente vai deixando de viver, a gente vai se aproximando de morrer. O sonho, ele te traz energia, ele te traz perspectiva, ele te traz tesão pela vida, ele te traz desejo de futuro. Então, voltar a sonhar foi um grande acerto. Mesmo que aquele sonho que eu tinha, que era conhecer João Pessoa, conhecer a Praia do Bessa, que meu pai tanto falou comigo antes de morrer,
tivesse muito distante, né? 5 anos se passaram, eu ainda não consegui realizar. Mas durante esses 5 anos eu não perdi esse sonho de vista. Ele ainda me emociona, ele ainda me atravessa, e ele ainda me mobiliza. Ele ainda me faz acordar todo dia e falar, eu vou realizar isso. É engraçado, né? Durante muito tempo, a minha ideia de uma mulher forte era uma mulher que não se emocionava, uma mulher que não chorava. Eu sempre fui muito chorona, eu sempre fui muito emotiva. Sempre fui mais emoção do que razão. E eu achava que isso era um grande defeito. E assistindo esse vídeo, né, eu vejo quanta potência tem em você conseguir ser você. Eu me emocionei de uma forma super natural, super verdadeira. Eu segurei a emoção aqui para poder, a minha expressão facial fala sobre isso. Em abril, eu ainda estava distante de conhecer João Pessoa, então lembrar do que eu queria e do tempo que estava levando para aquilo, lembrar do meu pai, realmente ainda me atravessa. Ainda me emociona, e naquele tempo emocionou muito mais, porque ainda estava muito distante, eu não sabia se eu ia conseguir. Tinha uma voz que dizia que eu ia conseguir, mas tinha uma outra que dizia, será? Deixa de ser louca, né? Então, hoje eu olho para esse vídeo, eu me emociono também de perceber como a minha emoção, ela pode ser bem-vinda, né? Como ser quem eu sou pode ser bacana também. Vou continuar aqui. Então, eu acho que dos três, eu acho que mais do que coragem, mais do que saber a quem pedir ajuda, é voltar a sonhar, é algo que foi imprescindível para essa mudança. Então, bom, aqui eu falo do terceiro acerto, né, que é sonhar. Eu acho que voltar a sonhar, né, eu me emocionei, né, porque eu vou começar a falar um pouco do qual sonho me moveu e por que esse sonho me moveu. Então, eu me emocionei no vídeo, eu lembro, e agora eu estou me emocionando também, porque de fato eu estava sem sonhar, eu estava vivendo a vida a la Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, eu não tinha muito norte, eu só estava pensando no dia de hoje e acordar no dia seguinte. E eu desde meu pai faleceu em 2016, né? Eu em 2018 eu tinha um sonho de conhecer João Pessoa, que era um sonho meu e do meu pai. Então, esse sonho, resgatei esse sonho, falei assim, cara, vai ser possível. Eu demorei bastante tempo para realizar esse meu sonho, para chegar em João Pessoa. Eu cheguei em Caravelas em 2020 e eu cheguei em João Pessoa em outubro de 2025. Então, mas ele demorou o tempo que ele tinha que demorar para passar no caminhão. Ele levou o tempo que ele precisava levar para fisicalizar aqui nessa realidade. Então, lembrar disso, né, de como eu classifiquei isso como um acerto e por quê, me deixa bem emocionada mesmo. E no vídeo, eu também me emociono. Eu tô mexida ainda. Vamos terminar de ver o que eu falo aqui. Eu ainda estou em processo, eu ainda estou no planejamento. Agora eu estou com mais calma, eu estou numa outra fase, eu estou começando a planejar e ao mesmo tempo não me apegar ao plano, não tentar controlar cada etapa do caminho. Eu tenho um norte e ele vai chegar. Não sei exatamente quando. Eu ainda não coloquei uma data. Eu espero que seja 2025. Eu estou começando eu acho que eu ainda não tinha colocado uma data porque realmente era tão distante, eu tinha medo de me decepcionar, de fracassar. Mas esse ano ele vai acontecer. E como eu costumo fazer o meu planejamento atual
anual no meu aniversário, que é em maio. Provavelmente em maio eu vou colocar uma data para isso acontecer. Mas enquanto isso, estou vindo aqui dividir essa minha aventura, essa minha viagem pelo Nordeste, só com uma malinha e uma mochila nas costas, uma passagem só de ida, de um sonho, e contar para vocês como é que eu estou tornando isso possível. Sabe aquela aventura lá que quando a gente é jovem, né, pensava, vou fazer um mochilão, não tem idade, eu estou fazendo. E eu quero convidar vocês a me acompanhar, a se inscrever no meu canal, que isso vai ser muito importante para essa minha jornada. Curtir o vídeo ou não curtir, do que vocês realmente sentirem. Comenta se gostou, o que não gostou, o que quer saber, o que vocês querem que eu conte nos próximos vídeos. Vai ser um prazer interagir com vocês. Isso para mim é muito novo, eu estou aprendendo e está sendo desafiador pra caramba, mas eu resolvi seguir aquele conselho que tem rodado aí no Instagram. Primeiro você começa, depois você melhora. E eu espero que vocês me acompanhem e curtam essa jornada junto comigo. Bora lá? Bom, é isso. O vídeo aconteceu. Eu de verdade continuo achando que o vídeo foi muito bom. O final foi muito legal. Eu estava muito solta, muito descontraída. Até nas pequenas palavras ali que eu tropecei, eu continuei, né? Quando eu olho, realmente eu acho que o que mais me prendeu, né, de forma negativa, para eu não julgar esse vídeo como algo bom, foi a minha insegurança, né, tanto em relação ao que eu estou fazendo, por ser algo novo, quanto a minha insegurança, quanto a minha aparência, né? Eu não lembro se eu falei em algum momento no vídeo, mas eu estava numa fase de sem saber o que fazer com o meu cabelo, então meu cabelo estava maior, e eu não sabia se eu cortava curtinho, ou se eu fazia só um corte, ou se eu botava trança, eu estava bem indecisa. Eu acabei cortando meu cabelo assim um mês depois, logo depois do meu aniversário. Eu cortei bem, bem baixinho, porque cabelo grande e cabelo crespo não combina muito com mochilão, é muito trabalho, muito produto, o cabelo na praia fica muito mais ressecado, precisando de muito mais cuidado, e o cabelo curto é muito mais fácil. Então eu também estava com essa insegurança em relação à aparência e insegurança em relação ao que eu estava fazendo, porque eu tenho uma alta exigência, uma alta cobrança, mas olhando, né, minha vontade é de falar para aquela Cláudia de 2025, cara, tá bom pra caramba. Tenho que melhorar? Óbvio que tem, a gente sempre tem que melhorar. A gente não nasce pronto. É processo, processo demanda tempo, paciência e carinho, como eu falei no vídeo passado. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai olhar e vai ver pontos que a gente precisa melhorar. Mas, cara, para um terceiro vídeo tá muito legal. O cenário estava legal. Eu tinha muito mais condições de ambiente naquela época do que eu tenho hoje, né? Eu tinha, durante a semana, quartos disponíveis com silêncio, com privacidade, que eu podia sentar, gravar, trabalhar sem problema, sem interrupção. Hoje já não acontece isso nessa minha fase da viagem. Então, eu não aproveitei isso, eu não consegui valorizar o que eu tinha lá, né? Mas ao mesmo tempo, ok, foi como tinha que ser. Eu acho que eu precisava desse um ano para viver outras coisas, para me dedicar a outros processos, aos meus próprios processos, ao meu crescimento em algumas áreas. Mas eu olho, eu me emocionei muito, né? Porque eu vi que meu sonho de conhecer João Pessoa ainda estava distante, ainda estava sem data. Eu me emocionei no vídeo, eu agora assistindo, eu me emocionei de novo, porque realmente foi um sonho cultivado por muito tempo. Ele nasceu em 2014, ele foi interrompido em 2016,
E eu retomei esse sonho em 2018, interrompi de novo. E em 2020 eu falei, acho que eu vou botar isso na minha lista. Mas demorei 5 anos para conseguir chegar aqui em João Pessoa. Eu vim para cá ano passado, fiquei um mês, e aí decidi que eu queria voltar. Estou aqui agora desde fevereiro, só vou embora em agosto, então queria viver um período longo na cidade para experimentar a cidade como moradora e não como viajante ou como turista. E foi lindo de me assistir. Foi engraçado, né? Perceber os medos e a insegurança que provavelmente me levaram a desistir do que eu estava construindo. E eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, ainda tenho muito que aprender, mas é algo que me dá muito prazer dividir os meus processos, dividir a minha experiência, compartilhar, né, os erros e os acertos. E olhando para esses 3 pontos, né, que eu salientei no vídeo, eu de verdade eu acho que o maior medo sempre é o medo, o maior erro, desculpa, sempre é o medo. O medo é a falta de sonho. Eu acho que a falta de sonho na vida realmente é como eu falei, quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. Eu tive eu cheguei a essa conclusão quando meu pai faleceu. Ele já tinha parado de sonhar há algum tempo. E eu vi como ele foi perdendo o brilho, perdendo a vida, por falta de sonhar, porque ele achava que já tinha realizado todos os sonhos. E o maior acerto que eu acho que eu tive é voltar a sonhar. Deixar de sonhar e voltar a sonhar realmente foi um contraponto. A falta de planejamento, eu não sei, a gente quando está num lugar muito ruim, a gente às vezes se acostuma ali e realmente a gente não planeja assim sair, normalmente a gente sai quando a água bate na bunda, quando, quando a coisa fica feia, né? Então, não ter essa educação financeira para não ter um dinheiro, isso acho que também é um erro muito, muito grande, um dinheiro de paz, né? Um dinheiro que você possa falar assim, eu agora vou mudar alguma coisa aqui, mas eu tenho a segurança de que eu vou a minha vida vai estar garantida de alguma forma, minimamente, né? Não estou falando de conforto, de luxo, nada disso, mas falando do básico. Então, eu acho que o meu maior acerto foi realmente acreditar que eu ainda podia voltar a sonhar. E, como eu falei, não foi coragem, foi excesso de dor que trouxe a coragem, não que não tivesse coragem. E ficar muito tempo vivendo em função do outro, dos problemas do outro, da necessidade do outro, seja ele a minha mãe, a minha filha, o meu irmão, enfim. Eu paralisei muito por conta disso. Mas eu vou fazer um próximo vídeo, um próximo não, mas em breve eu vou fazer um vídeo falando dessas relações familiares, tanto com a minha mãe quanto com a minha filha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês digam alguma coisa. Se tem algum projeto aí que vocês abortaram no meio do caminho por insegurança, por medo, seja lá, se vocês conseguirem identificar, né, o que paralisou, e me deixa saber, curta, comente, compartilha e principalmente me segue no canal, que isso vai ser muito importante para os meus próximos passos, para o meu planejamento. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.